Então, continuamos aqui vendo esses principais fundadores, líderes do protestantismo. O mais conhecido é o Lutero, e ainda hoje nós temos as igrejas luteranas, né? Depois Calvino também é um dos mais importantes. E na Suíça tivemos o Zwingli, em Zurique, e depois na Escócia o Knox, e na Inglaterra tivemos o Wycliffe e o Hus na Boêmia, entre tantos outros. Mas eles não tinham digamos, Um padrão. um padrão entre eles. Cada um tinha uma interpretação de algum ponto um pouco diferente, particular, individual, mas o que unia eles era o sentimento de que tinham que ter essas mudanças dentro do cristianismo. Um outro grande problema era o problema da educação das crianças, dos filhos. Porque, por exemplo, na Inglaterra, as igrejas protestantes acabaram dominando a maioria das escolas. Então, muitas vezes, alguns pais tinham que mandar seus filhos estudarem na França, alguns pais católicos, porque as igrejas, as escolas protestantes não aceitavam crianças católicas. Era um grande problema. Fora o problema principal, o problema que teve guerras, que morreram milhares de pessoas, que ocasionou a mudança muitos protestantes foram para o Novo Mundo. América do Norte, tanto que vocês podem ver que na América do Norte tem uma grande... a maioria das pessoas segue a religião protestante. O catolicismo lá é menor, bem menor. Ao contrário da Europa, né, que é bem grande o catolicismo. No Brasil, por exemplo, é bem grande o catolicismo, porque não vieram muitos protestantes para cá. Somente em Recife, né, em Pernambuco e tal, nós tivemos os holandeses que então entraram em atrito, destruíram igrejas católicas, dominaram ali, né? Era, digamos, um anexo do país deles, da Holanda, e aí na América geral, né? Do Sul, do Norte, teve a mudança. América Central. América Central é bem católica. Não foi tão forte, né? Mas teve digamos, a diáspora de muitos protestantes para o Novo Mundo. Agora, as brigas, as disputas entre protestantes e católicos, ainda recentemente no século passado, no século XX, nós tivemos, né, na Irlanda do Norte. Atualmente muitas mortes ainda teve problemas entre católicos e protestantes. Então, quer dizer que é uma relação que até o século passado ainda era conturbada, né? Ainda tinha uma certa pinimba ali entre eles. Agora, atualmente, parece que acalmou um pouco por causa dos movimentos interreligiosos, ecumênicos, né? Então agora aí já está bem melhor já essa questão da disputa. Praticamente não existe mais esse sentimento de rancor entre católicos e protestantes e católicos. E naquele tempo abalou tanto a Igreja Católica que ela fez o Concílio de Constança para ver o que deveria
mudar, né, mudar na no rito interpretação, nos ritos católicos, católicos. na interpretação e nas concessões, né, nos dogmas. E depois dessa concílio de Constança, ainda fizeram, mais ou menos 100 anos depois, o concílio de Trento, que para discutir esses problemas teológicos colocados pelo protestantismo. E na mesma época dessa revolução protestante, reformista, a Igreja Católica também sofreu reformas para se adaptar a esse fato, esse movimento. E produziu também grandes santos na época que ajudaram a fortalecer o catolicismo. O mais importante, quer dizer, um dos mais importantes foi Inácio de Loyola, que fundou os jesuítas, a Companhia de Jesus. E depois também, na mesma época, teve Teresa d'Ávila, que entrava em comunhão direta com Deus, em meditação, em silêncio, e seu, digamos, discípulo, que foi São João da Cruz. Os dois eram da ordem carmelitas, que se iniciou no Monte Carmelo, que é lá em Israel, o Monte Carmelo. E eles dois começaram a trabalhar com uma reforma dentro dos conventos da Igreja Católica. E principalmente do grupo carmelita. E daí surgiram as carmelitas descalças, se tornaram mais puros. E também acabaram com a bagunça que estava acontecendo nos conventos, né, de festas, de coisas mundanas. Então, foram fatos que aconteceram. Agora, o interessante é que esse protestantismo só pôde surgir através da tipografia, que fez com que influenciou. A Bíblia pudesse ser publicada em vários idiomas, né? E como hoje em dia, por exemplo, nós vemos a influência da internet em muitas coisas, naquele momento foi a influência da impressão dos livros, principalmente da Bíblia. Então, com isto, terminamos nosso estudo sobre os protestantes.